Essa é a primeira palestra de 2024. Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Desidério, eu sou a coordenadora do projeto Conhecer para Acolher. E hoje nós estamos fazendo a gravação da palestra que ocorreu no dia 10 de janeiro de 2024, a primeira palestra do ano do evento Tecendo, Ensinando e Aprendendo sobre Autismo e Inclusão, que é o Descomplica a Aba. Esse foi o tema mais escolhido na nossa pesquisa. Nós realizamos essa pesquisa com as pessoas que participaram do curso FIC o ano passado e nós temos hoje a Isabel do Vale, que vai fazer para a gente essa palestra. Então, eu vou passar agora a fala para a Isabel, eu vou fixar a tela nela e ela vai falar um pouquinho sobre quem é a Isabel, né? Qual é a experiência da Isabel, por que, que ela é hoje uma pessoa que tem essa formação, ela vai falar desde a sua graduação, ela também é mãe atípica. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre a Isabel. Olá, pessoal, boa noite a todos, né? Hoje nós estamos numa aula gravada, né? Mas tivemos esse encontro semana passada, né? Um momento muito maravilhoso, um momento de partilha, de conhecimento. E hoje nós estamos aqui para gravar, né? Todo aquele conhecimento que foi repassado, vamos repassar para que vocês possam assistir novamente. Os que não puderam estar, estarão hoje aqui para conhecer. Então, eu me chamo Isabel do Vale. Eu sou mãe, como Vanessa acabou de falar, sou mãe atípica, eu tenho 5 filhos. Entre um deles, eu tenho o meu pequeno, que tem o TEA, né, nível 1 de suporte. E Bernardo, quando nasceu, nós estávamos mais ou menos chegando à época da pandemia. E então teve aquela grande, né, aquele grande impacto da pandemia, e eu tinha uma criança autista em casa e não sabia. Como assim, Isabel, você não sabia? Eu não sabia porque ele conseguiu, né, ele teve todos os marcos do desenvolvimento. Eu já tinha 2 filhos, já na época com 10 e 9 anos, e ele na época tinha 2 aninhos e pouco, e ele até então teve todo o seu desenvolvimento motor, cognitivo, e sem nenhum atraso. Mas quando chegamos na pandemia, eu comecei a perceber que alguns comportamentos ali não estavam adequados à idade dele. Ele foi deixando de falar aos poucos para começar a apontar, para começar a levar a mão até o objeto que queria, e assim parou de falar. Então, foi o primeiro sinal que eu notei, que eu falei que haveria alguma coisa ali que não estava certa. Mas estávamos na pandemia, não tinha consulta, tudo fechado. Tivemos que esperar. Enquanto isso, eu pesquisava, eu olhava, e aí veio os comportamentos agressivos, os comportamentos inadequados, e aí veio as crises, né? E a gente sem nenhum conhecimento. Na minha família não há casos de autismo, nem na família do meu esposo. E aí só obtivemos resultado na internet, né? E a internet sugeria muitos temas. Quando conseguimos uma consulta com o pediatra, já tinham se passado cerca de 7 meses. E voltamos ao pediatra. Quando voltamos ao pediatra, contamos tudo o que estava acontecendo, e o pediatra, então, levantou a bandeira sobre o TEA. E, então, nós fomos, né, fazer todo aquele processo que todos já sabem. Fomos dar o neuro, enfim, passar por uma equipe multidisciplinar, e ele foi laudado. Isabel, o que é que essa história tem a ver com hoje estamos aqui? Porque eu sei que o que eu estou passando, o que eu passei, também sei que muita gente também pode estar passando, ou já passou também, né? E o conhecimento foi um fator determinante, como eu estava conversando com Vanessa. Quando você não está inserido nesta realidade, nesse contexto, parece muito fácil, né? Parece besteira, me perdoem até a palavra, né? Mas não é. Quando você se vê dentro dessa realidade, dentro desse contexto, dia a dia, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, você se dá conta que o conhecimento, ele pode salvar uma vida, ele pode evitar uma crise, ele pode ter uma resposta de um comportamento inadequado, que nós vamos aprender, né, o que está por detrás desse comportamento, né, a leitura desse comportamento.
Então, foi quando eu já era graduada em serviço social, eu fui fazer o curso para pais e aplicadores da ciência ABA. Fiz o curso, foi de grande valia, foi praticamente um divisor de águas, tanto na minha vida profissional como na minha vida pessoal, para a minha família, porque eu pude repassar esse conhecimento para a minha família, que até então ninguém sabia sobre autismo, né? E aí eu fui fazer uma pós-graduação em neuropsicomotricidade, eu sou neuropsicomotricista e hoje eu sou graduanda em fisioterapia, para que a gente possa entender melhor esse funcionamento do cérebro, né, infantil. E então hoje nós estamos aqui. E aí, Isabel, descomplica a aba, a ciência aba, terapia aba, intervenção baseada em aba. Hoje se fala muito em aba, né? E nós estamos aqui justamente para falar de uma forma mais comum para as famílias, para você pai, mãe, tia, tio, como Vanessa falou, avô, avó, professor, cuidador, AT, estudante que pensa né, numa possibilidade de futuramente, né, trabalhar com a ciência aba, ou até mesmo você que também tem conhecimento, né? Tanto se fala, às vezes a pessoa tem um conhecimento em querer saber o que é a ciência aba. E hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais. Hoje a gente está fazendo essa gravação porque, infelizmente, no dia da palestra, dia 10 de janeiro, aconteceu um erro da minha parte. Eu pensei que estava gravando e não estava, então a gente perdeu aquela gravação. E aí, por isso, hoje a gente está fazendo essa gravação, a Isabel, com muito carinho, está trazendo para a gente esse conteúdo para que a gente possa repassar para aqueles que não puderam estar presentes dia 10 de janeiro, tá bom? Então vamos lá. O tema da nossa palestra de hoje é o Descomplica a aba, né? Vamos lá falar de uma forma mais natural possível para que possamos entender melhor os principais conceitos de aba. É também válido ressaltar que não teremos como, né, falar sobre toda a ciência aba em apenas uma aula, né? Nós vamos ter um novo encontro aqui para podermos finalizar os principais conceitos. Aqui, esse curso, ele quer dar apenas uma noção para você dos principais conceitos trabalhados em aba, né? E aí temos aí o que é terapia aba, ciência aba, intervenção baseada em aba. Vamos saber o que é isso? Pode passar, Vanessa. Vamos lá. A ciência aba, na realidade, são análises, são estudos do comportamento humano socialmente relevante. A ciência aba, ela fundamenta a sua ciência, o seu estudo, estudos comprovados cientificamente, me perdoe, em análise daquele comportamento. Por isso que nós iniciamos sempre com aquela ficha de anamnese, que é a ficha da qual o pai, a mãe, o familiar responsável por aquela criança, adolescente, ele vai responder. Ele vai responder ali todo tipo de comportamento que a criança traz, ou aqueles que ela ainda não consegue realizar. Pode passar, Vanessa. E a terapia ABA, como hoje é muito comumente ligada ao autismo, mas por que, Isabel, a terapia ABA é ligada ao autismo? Porque a maioria dos seus estudos tem muito sucesso e muita eficácia quando aplicada com o público autista. Mas a terapia ABA não é aplicada somente para crianças autistas ou somente para autistas, mas para todos os indivíduos de diferentes contextos, em diferentes épocas. Por quê? Porque a terapia ABA ela vai analisar esse comportamento. E com a análise desse comportamento, ela vai lhe oferecer ferramentas para que você possa melhorar esse comportamento, para que você possa adquirir também um comportamento. Hoje, a terapia ABA, hoje nós temos a terapia aplicada na clínica, na escola, no ambiente natural, que é o domicílio, é a casa da criança, no esporte e também hoje no ensino religioso. Pode passar. De acordo com a ciência ABA, cada indivíduo tem a sua particularidade, a sua individualidade, onde nós devemos estudar caso a caso. Foi quando falamos lá no início sobre a ficha de anamnese. O que é a ficha de anamnese? É justamente
essa particularidade, é esse estudo daquele indivíduo que está ali. Por isso que começamos a perguntar pela gestação, como foi, se aquele filho ele foi programado ou não, como é o seu histórico familiar, o histórico da sua família, o histórico da família do pai, a sua árvore genealógica, né? Como aquela criança cresceu, como foi a gestação, como foi o parto, para poder entender que aquele ser humano que está na sua frente é único. Ele tem as suas particularidades, ele tem as suas dificuldades, mas também tem as suas habilidades. E é nesse contraponto, né, que a ciência aba ela vai entrar para ela poder estudar esse comportamento e ali propor estratégias, que é o chamado plano terapêutico, para aquele indivíduo. Pode passar. Quando nós falamos em aba, né, como falamos agora, que é a análise desse comportamento humano socialmente relevante, que é aquele comportamento a qual você deseja mudar, é o comportamento que aquela criança apresenta ou não apresenta, como os autistas não verbais, né? Ele não apresenta a fala, né? A fala falada, como nós falamos, nos expressamos através da fala. Mas ele fala através de gestos, através, né, de um outro tipo de comportamento. E o que acontece? A ciência aba, ela vai entender o que é esse comportamento. Mas, para isso, nós precisamos saber o que é comportamento. Qual é o significado do comportamento? Pode passar. O que é comportamento? Tem uma antes, Vanessa? Sim. Não, vai, pode passar. Tá, ok, eu que me confundi. Pode passar, por favor. Pronto. O que é comportamento? Antes de entender o que é o comportamento, temos que entender, né? E também temos que ter essa noção de que o comportamento ele está situado em um ambiente. Que ambiente é esse? É um ambiente externo, é um ambiente interno. É tudo aquilo que afeta o comportamento desse indivíduo. Pode ser o fator externo, como eu acabei de falar, como um fator interno, suas emoções. Nós estamos aqui, eu, Vanessa, fazendo essa gravação. Há um ambiente aqui para o preparo dessa gravação, para o preparo dessa aula, para o preparo desse curso, tanto o ambiente externo, que nós estamos aqui gravando, como o ambiente interno, como as minhas emoções, as emoções de Vanessa, como foi o dia dela, como foi o meu dia. Então, tudo isso nós levamos em conta quando nós vamos analisar o comportamento. Pode passar. Para a ciência aba, o comportamento não acontece por acaso, ele não acontece do nada, né? Não apareceu ali. Deve-se levar em consideração o ambiente, como acabamos de falar, né? E analisar todo o entorno, tudo aquilo que envolve aquele indivíduo e como afeta, né? Se eu tivesse tido um dia ruim hoje, né? Tivesse acordado indisposta, né? Vários contratempos, né? Então, poderiam ter certeza que hoje, ao estar aqui, aquele ambiente, aquela situação que me aconteceu, com certeza ia influenciar no ambiente que eu estou aqui hoje. Né? Então, nós levamos em consideração isso. A análise do comportamento aplicado, a aba, leva em consideração todo este entorno do comportamento. Deixa eu passar. E o que são os comportamentos socialmente relevantes? Nós falamos lá no início. Os comportamentos socialmente relevantes são os comportamentos que nós já temos, já possuímos, e aqueles comportamentos que nós queremos, desejamos mudar, que nós desejamos adquirir, melhorar, né? Vamos desenvolver aquele comportamento, porque para a ciência aba, todo comportamento ele pode sim, ele pode ser adquirido, mesmo que a criança não tenha, ou o adolescente não tenha, mas ele pode adquirir essa nova habilidade, né, que são chamadas habilidades sociais, que são as habilidades natas que o ser humano tem, né, como a habilidade de se comunicar,
de se relacionar na família, em sociedade, na escola, no trabalho, entre muitas delas. Mas, Isabel, o que é que nós precisamos para analisar esse comportamento? Nós precisamos analisar o antes. Vanessa, essa tela antes, durante e depois? É, Não, né? É? é essa sim. É Deixa eu porque meu só, óculos eu não estou deixa eu vendo nada. conferir. É, acho que é essa sim. É? Pronto. E aí, então, o antes, o comportamento e a consequência. Isabel, como? Tudo aquilo que antecedeu aquele comportamento. Qual o comportamento? Vamos dar um exemplo. A criança ou adolescente, aquele indivíduo, ele chora ao ir para a escola. Ele chora, ele se joga no chão, faz uma birra. Nós temos um comportamento. Nós temos que olhar o antecedente daquele comportamento e não apenas quando aquela criança chega até a escola. Cheguei na escola, na porta da escola, meu filho se jogou no chão, por exemplo. Não, eu não devo olhar a partir daquele momento que ele está ali na escola, mas eu olho todo o antecedente, desde a hora em que ele acordou, como foi essa previsibilidade para que a criança fosse à escola, como foi o dia dela, como ela amanheceu, o que nós acabamos de falar sobre o entorno daquele ambiente, como foi, como ocorreu, como de fato ocorreu. E a consequência desse comportamento? Qual foi a consequência, Isabel? A consequência de ele chorou, eu peguei ele no colo, acalentei e levei ele para a escola. Então, a consequência do comportamento foi: ele chorou, eu peguei no colo e o levei para a escola. Então, tudo isso é analisado quando vamos analisar um comportamento. É o que a ciência ABA, a terapia ABA, chama de tríplice contingência. São 3 fatores que você deve levar em consideração. A, B e C. A de antecedente, B, que é o comportamento, a ação desse indivíduo, e C, a consequência dessa ação. Pode passar. Antes de passar, eu queria lembrar de uma coisa que me veio aqui à mente. A minha filha, ela não costuma dar bom dia, boa tarde, boa noite, por conta própria. Ela não faz isso sem que a gente mande ela fazer, né? Porque ela não vê sentido nisso. Parece que não é algo que ela sinta que precisa fazer. E isso me deixava inquieta, porque eu sempre ensinei ela, quando chegava perto de uma pessoa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, então vai sair, tchau. E ela nunca fazia isso por si só, de forma autônoma. E aí eu comecei a explicar para ela, quando ela chegasse na escola, ela deveria dizer isso para o porteiro, né? E aí eu sempre pedia para ela, Rebeca, no meio do caminho tem a questão da previsibilidade, né? Aquele comportamento que ela tem que adquirir, que ela não tem sozinha, não é uma coisa natural dela. Então eu tive que ensinar ela antes de chegar na escola. Olha, antes de chegar na escola, a gente está indo para a escola agora. O que você vai fazer? Ela diz: vou fechar a porta do carro e depois você vai entrar na escola. Quem é que vai estar na escola? O porteiro. O que você tem que dizer para o porteiro? Ela: bom dia. E assim ela foi se acostumando a dizer bom dia para o porteiro. Então, é uma coisa que para a gente é muito natural. Então, a gente às vezes não faz, não acha que isso seja algo que precisa ser ensinado, ser aprendido. Mas para uma pessoa que tem dificuldade em se socializar, em manter comportamentos aceitáveis pela sociedade, a gente precisa ensinar desde o beabá. Então, qual o objetivo Exatamente. vamos dizer assim, desse comportamento de chegar e falar com a pessoa? É porque ela ia se tornar uma pessoa mais empática, mais simpática. Não que ela não seja, mas ela precisava também demonstrar ser. Ela já era, mas ela precisava demonstrar ser. Porque muitas vezes a gente acha que uma pessoa autista não tem empatia. Ele tem, só que muitas vezes ele não entendeu o porquê daquilo. Por isso que ele não se comporta
com empatia, mas ele é uma pessoa muito empática, se você fizer ele entender o que está acontecendo. Muitas vezes a Exatamente. pessoa machuca a gente sem perceber, ou com palavras, ou até mesmo com um gesto, e eles não entendem, por isso que eles conseguem, como se a vida anda como se para ele não tivesse nada acontecendo, e para ele não está. Ele não acha que magoou alguém. A gente tem que chegar, conversar, explicar a situação para que ela possa entender, e aí sim ela vem e pede de forma autônoma, ela pede desculpa. Mas antes disso, enquanto ela não entendeu, ela não vai pedir desculpa porque ela não sabe que ela magoou alguém. Então, é nesse sentido. As pessoas precisam aprender comportamentos que eles não têm, porque eles não é natural para eles, não é absorvido. Então, a falta que decorre dessa má formação no momento em que estava sendo gerado faz com que eles não tenham isso de uma forma natural. Então, por isso que a gente tem que intervir ensinando esses novos comportamentos. Vanessa, foi a área cerebral que foi afetada, né? Nós sabemos que o autismo é um distúrbio do neurodesenvolvimento, né? E ele atinge várias áreas do cérebro, né? Várias partes dali do cérebro que são responsáveis por essas habilidades sociais, as habilidades que nós já temos, são nato do ser humano. Mas para aquele indivíduo que tem TEA, não tem, né? E a gente acha que tem, né? Vamos dizer assim, a gente pensa, né, que eu acho que tem, né? Mas não tem. Nós temos que treinar. O que você fez com a sua filha é treinar. É por isso que muitas das vezes se usa o termo aprendiz com a criança autista ou adolescente autista, por isso, porque ele está aprendendo, ele está num processo de aprendizagem, né? E para a ciência ABA, tudo é treinável, todo comportamento que você deseja, né? Que você deseja que aquela criança aprenda, que é importante para ela se comportar em família, na escola, socialmente, no mercado de trabalho, quando for mais velha. Tudo aquilo é treinado através de um treino, através da estratégia. Você consegue obter aquele comportamento adequado, transformar o comportamento inadequado num comportamento adequado, porque para o autista, ele não consegue ter a mesma não é a sensibilidade, mas a mesma consciência que nós temos de como eu devo me comportar quando eu chegar na escola, eu tenho que dar um bom dia, eu tenho que dar uma boa tarde, abrir a porta, por gentileza, obrigado, por favor. Não é que a criança seja mal educada, que a família não está dando educação, bons modos, seja o nome que quiser usar. Mas é porque naquele momento, inserido naquele ambiente, ele não sabe as formalidades que ele precisa ter para se comportar ali. Mas é através do treino, como você acabou de dizer, da previsibilidade, que nós conseguimos. Pode passar. Como observar um comportamento? Foi o que a gente estava acabando de falar. Pode passar. A tríplice contingência, olha aí. É o antecedente, o comportamento e a consequência desse comportamento. No texto, aí nós estamos dando um exemplo de como nós ensinamos às crianças o que foi que nós acabamos de falar agora. A criança se comportar, a dizer obrigado toda vez que receber um objeto, né? Receber algo, o pai ensina e reforça logo em seguida. Porque todos nós, seres humanos, temos reforçadores, né? É o beijo, é o abraço, é o parabéns, muito obrigada. Olha, estou muito feliz, poxa, fiquei muito orgulhoso de você. É um biscoito, um chocolate, é o brinquedo que a criança pediu. Né? Várias formas de você reforçar positivamente aquele comportamento. Mas não é necessariamente regra que aquele comportamento ele vai se repetir. Por quê? Porque nem sempre aquela criança, seja atípica ou não, ela vai repetir esse comportamento. Por quê? Porque vai depender do entorno, de todo o ambiente que vai estar inserido aquele indivíduo. Né? E o reforçador, para a ciência ABA, o reforço é muito importante, porque nós devemos reforçar até o esforço. Ah, não conseguiu dessa vez, mas nós reforçamos o esforço. Para quê? Para que aquele indivíduo consiga ver que ele está no caminho certo. Que, poxa vida, não foi dessa vez, mas eu vou me esforçar mais um pouquinho. Da próxima vez eu consigo. Por quê? Porque é uma etapa, é um processo daquele aprendiz.
que está ali naquela formação daquele conhecimento. Ele está adquirindo habilidades, né? E são muitas habilidades, né, que nós temos que ter para poder lidarmos com toda a situação que vivemos. Escolar, familiar, o profissional. E para isso nós ensinamos essas habilidades. Então há um esforço daquele indivíduo para aprender essas habilidades também. Então nós devemos reforçar também o esforço daquela pessoa. E aí quando acontece, Isabel, e o que fazer? Quando não há vamos dizer, essa recíproca. Eu ensinei para o meu filho e ele não disse obrigado, ele não deu bom dia, ele não deu boa tarde, ele não pediu por favor, né? Então, nós mudamos a estratégia. Se aquela estratégia não está dando certo, nós ensinamos de uma outra forma, até aquele indivíduo consiga aprender. Pode passar, Vanessa. Tá. Aqui, eu não sei se você está Não me vendo, lembrei. Não estou vendo. fala sobre Não, os não consigo tipos. ver. Não dizer assim, alguns Os tipos de comportamentos comportamento. são naturais de cada indivíduo, outros são Tá? herdados geneticamente. E há Eu falo também o na próxima comportamento fala. reflexivo. Pronto. Certo. E aí, nessa tela, nós conseguimos ver quais são os comportamentos derivados do ambiente. Tu pode ler para mim aí, que eu não consigo ver nada, amiga, e nem Tá. lembrar. O pai ensina a criança a dizer obrigado ao receber algo de qualquer pessoa. A criança diz e o pai automaticamente reforça. Muito bem, isso mesmo. Que legal. Mas não será sempre que aquela criança se comportará dessa mesma forma. Em algum outro momento, a mesma criança virou as costas e foi embora. Chorou, se jogou no chão. Podemos perceber que, diante de tantas situações, analisamos o que a ciência ABA chama de tríplice contingência: o antes, o durante e o depois do comportamento. Pode. Então, vou falar. Nessa tela, nós conseguimos justamente observar aquilo que falamos na tela anterior, sobre o comportamento desse indivíduo. Nós sabemos que há vários tipos de comportamento. Há o comportamento natural do ser humano, próprio da sua idade, próprio da infância, próprio da adolescência. Há os comportamentos herdados geneticamente, né, da combinação do DNA do pai, da mãe. Né? Muitas das vezes, nós conseguimos perceber nos nossos filhos comportamentos nossos, comportamentos, nos vemos nos nossos filhos, não é isso? Comportamentos herdados geneticamente. Quando olhamos para aquele ser, nós não devemos apenas ver a sua deficiência, a síndrome, o transtorno que ele carrega, mas sim um ser humano dotado de suas qualidades, das suas características pessoais, né? É uma soma, nós somos uma soma de características pessoais herdadas geneticamente, características herdadas da sua fase, infância, a adolescência, a fase adulta, a fase da melhoridade e também os comportamentos que são adaptatíveis. Isabel, adaptativos por quê? São adaptados, é o que nós conseguimos fazer com a terapia ABA, com a ajuda da ciência ABA, que são melhorar, modificar comportamentos, adaptá-los a uma outra situação. Pode passar. Eu fiquei me lembrando, quando você estava falando aí, de um outro exemplo, que é o seguinte: essa questão aí que você falou, por mais que a gente ensine, nem sempre a criança age, porque ela não é um robô, né? Então, como pessoa, ela tem os momentos, tem o temperamento, então tem momentos que ela simplesmente não está afim de obedecer aquele comando. Então, já aconteceu também por questões sensoriais, que a gente tem que levar em consideração também, que a minha filha simplesmente não queria entrar no ambiente. Não queria entrar. Ela viu muita gente, viu muito barulho e mesmo eu conversando, mesmo ela estando acostumada com aquele ambiente, né? Um supermercado, uma igreja, mesmo assim ela não quis e não vai e pronto e acabou. Então, assim, é uma dificuldade para a gente, às vezes, entender que por mais que a gente tenha ensinado,
tem fatores que levam ela a agir de uma outra maneira, uma maneira inesperada, e aí a gente tem que saber lidar com essa circunstância. Porque, como você colocou, essa consequência ela pode ser uma consequência positiva, a gente vai dar um reforço positivo e pode ser também uma consequência negativa. A criança começa a chorar, aí bate o pé, diz que não vai, não vai, não vai, começa a andar para trás, se enrijecer. E se Não dá você certo, né? bobear, Não dá certo aquela estratégia. Não deu não dá certo certo aquela. aquela estratégia. E aí, o Não que, é que é eu vou fazer? 100% garantido. É, Exatamente. tem que ter muita paciência Ah, mesmo. é você olhar, Vanessa, na realidade é você olhar para aquela situação com um olhar, né, vamos dizer assim, vamos nos colocar no lugar daquele indivíduo que está na nossa frente, né? Se eu não estou conseguindo entender ou enxergar o que foi que aconteceu, o que foi que aconteceu, como, vamos lá, vamos pegar o seu exemplo. Eu cheguei, também vou trazer para mim. Eu fui a um determinado parque com o meu filho, ele gosta muito, ele já foi várias vezes, mas ele não quis entrar, não quis. E lá há o hiperfoco dele. Cores, números, muitos idiomas, quase tudo em inglês. Mas ele não quis entrar. Disse que não, não quero, não vou. E aí na minha cabeça veio. E agora? O que é que fazemos? Né? Programamos, planejamos, e ele não quis. Então o quê? Sentamos, mudamos a rota. Tudo bem, filho, eu entendo. Eu entendo, você não quer entrar. Tudo bem. A próxima vez, nós voltamos aqui. Mas dessa vez você não quer? Tudo bem, vamos fazer outra coisa. E tá tudo certo, né? E tá tudo certo. Por quê? Há dias que você quer sair da sua cama todos os dias para ir trabalhar? Não. Tem dias que a gente não quer, não. Tem dias que você quer estar todo dia estudando? Não, também não. Tem dias que a gente, né, não quer nada, com nada. Eles também. Né? Não são porque nós os treinamos, né, ensinamos habilidades que vão parecer robôs, como você acabou de falar. Não, são seres humanos. Né? Estão com uma determinada situação dentro de si que não são capazes de expressar, não são capazes de externar a você aquilo que está se passando dentro deles. Nós conseguimos nos reconhecer quando sabemos que vamos ficar doentes, vamos ficar gripados, né? Quando estamos indispostos, comemos determinado alimento, não caiu bem, né? Quando alguma situação nos entristeceu, conseguimos identificar essas reações das nossas emoções, do nosso interior, né? Do nosso corpo que fala, mas eles não conseguem, né? Por isso que é tão importante você ter esse olhar sensível e você conseguir observar, né? Se não está querendo, não force. Se não deu certo a estratégia aplicada, tudo bem. Dá um abraço, acolha, principalmente, seja em qualquer circunstância. Acolha, tudo bem, não deu certo, eu entendo. Fica para a próxima. Próxima a gente tenta. E vamos seguir em frente. Pode passar. Eu passei já. Já, eu nem vi. Deixa eu ver. Aumentar. Lê para mim, Vanessa, que eu tô Tá. cega. Aumente o repertório de Vitória aprendizado. de aprendizado. É o Tá, reforço que vai produzir mais comportamentos tá, adaptativos, pois tá. até o esforço deve ser elogiado. Sim. Ótimo. Reforço pode ser o que eu falei, um sorriso, um presente, tá. Vamos lá. Então, como é que a gente aumenta o repertório desses novos aprendizados, dessas habilidades sociais? É através do reforço. O reforço é quem vai produzir cada vez mais esses comportamentos. O esforço, como nós falamos, também deve ser levado em consideração. O pequeno esforço, só em parar para prestar atenção em você, nós sabemos que é muito difícil, a atenção compartilhada para com a criança autista ou adolescente é muito difícil. Só em você obter a atenção já é um esforço. Ele já está fazendo um esforço enorme em parar e observar o que você está falando. Né? Nós já temos ganho. Se não deu certo, esforce-se,
reforce com elogio, com sorriso, aquilo que aquele indivíduo gosta, que ele tem aquilo como um sinônimo, seja de amor, de alegria, de carinho. Cada um gosta de ser reforçado. Eu, particularmente, adoro café com bolo. Quem me conhece sabe. Para mim, não há reforço melhor que esse. Para a Vanessa, é outra coisa. Para você que está me assistindo, é outra coisa completamente diferente. Né? Então, por isso que é importante você conhecer aquele indivíduo, para você poder reforçar. Toda criança gosta de um abraço, de um aconchego, de um beijo, do sorriso, né? Do você falar, né, de forma carinhosa, de você falar de uma forma compreensiva. Né? Todo mundo gosta de ser agraciado. Né? É um reforço, né? É um reforço positivo. Para a ciência ABA, quanto mais há o reforço, mais as chances daquele comportamento se multiplicarem e aquele comportamento ele acabar se tornando uma habilidade social. Pode passar. Né? E chegamos ao fim. Nós temos dois tipos de reforços: reforço positivo e reforço negativo, extinção e punição. E ainda há outros termos na ciência ABA para serem estudados. Mas isso nós vamos discutir na próxima aula. Tá bom? Obrigada por vocês participarem, gente. Gratidão a todos. Fiquem com Deus. Obrigada, Vanessa. Obrigada a você também.